Amém? Apocalipse 10, 7. Vamos repetir esta leitura. Vamos ler junto esta leitura. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Bom Pai, novamente nós temos o privilégio de estar na sua casa, na sua presença e meditar na sua palavra, que é a fonte de bênção, de salvação, de vida para todos aqueles que creem. Por isso aqui estamos para desfrutarmos mais um pouco destas virtudes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero falar mais um pouquinho hoje sobre o menu de 7 selos. Cada pessoa que mexe, mesmo em sua casa, a televisão, em vídeo, DVDs, sempre vai encontrar um lugar onde tem este menu. E o menu é um lugar de programações, tem faixas, tem muitas coisas em mistério que não estão registradas no presente momento. Quando você olha na tela, você tem que entrar lá para poder saber da programação. Então entra no menu da televisão, do DVD, para saber a programação. Isto é simples. E eu creio que é simples também quando nós sabemos que neste tempo temos que entrar em algum lugar e entrar em um menu da palavra, da revelação, para ver lá dentro o que está escrito, qual programação, para que serve. Falando mais dos selos, eu quero falar mais sobre os selos, é o que mais interessa no tempo. Quando Jesus veio, tinha que se falar em Messias. Quando o Espírito Santo caiu, tinha que se falar no Espírito Santo. Quando William Branham veio, tinha que se falar em William Branham, o sétimo anjo. Quando a noiva realiza seu ministério, tem que se falar na noiva. E estando mais próximo do rapto, nós temos que falar do rapto. Agora, estas coisas já estão todas ali dentro. Cada uma para o seu tempo, cada uma a sua ordem. Você quer saber
de uma coisa, entra então numa programação daquele menu. Outra coisa, você tem que entrar numa outra programação. Você não entra numa programação e sabe tudo, porque tudo está fracionado. Você tem que encontrar aquilo já dividido em partes para você ver o total de cada programa. Se entrássemos no primeiro selo, veríamos o tempo da igreja primitiva, veríamos o tempo de Paulo, que ele não percebeu o que estava acontecendo no seu dia, porque são mistérios que ainda seriam revelados 2000 anos depois. Então aquilo aconteceu, Paulo viveu naquele dia, Paulo foi o programador das coisas daquele dia, sem saber, no seu dia. Porque tem coisas que acontecem, por isso coisas aconteciam no tempo do irmão Branham, que ele mesmo estava alheio àquilo. Ele foi saber depois que passou do tempo. É o caso da terceira puxada. O irmão Branham, pregando o sétimo selo, falava de uma terceira puxada que viria, que seguia os selos. Isso levou mais 2 anos para ele falar que a terceira puxada estava para trás. Então, uma hora ele disse que está para frente, outra hora ele disse que está para trás. Quando ele disse que está para frente, porque Deus o encobriu dele. Ele não podia saber naquele dia. Eram os dias dos acontecimentos, como os dias da vinda do Filho do Homem, que eram os dias da vinda do Senhor em carne humana na terra, eram os dias do segredo de Mateus 24:36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. É coisa que o Espírito reserva para si. E só fala no dia que aquilo tem que ser falado. A gente acha que deveria ser dado tudo, é como nos dias da voz do sétimo anjo. A gente crê que nos dias do irmão Branham, Deus tinha que ser claro e falar tudo, porque está escrito, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo, o mistério, assim como ele anunciou aos profetas e os servos. Então dá a entender que naquele dia teria que saber tudo. E na verdade teria, se Deus não entrasse em cena e desse mais uma palavrinha para o irmão Branham: não diga a ninguém. Quando Deus diz não diga a ninguém, não adianta você querer falar. Quando Deus diz para João não escreva, não adianta querer escrever, certo? E quando Deus diz profetiza outra vez, não adianta ficar calado. Esta é a realidade do tempo que a gente vive. Muitas vezes não se percebe isso. A gente quer fazer ao grosso modo humano, mas tem que seguir a direção divina. Tem que seguir a inspiração de Deus. Temos que seguir a Bíblia, seguir como diz a palavra. E ultimamente temos que seguir como diz o profeta. A Bíblia diz uma coisa, mas a revelação não veio. É nos dias do sétimo ano. Mas não pode falar tudo. Então você tem que seguir o que diz o profeta. Porque o profeta diz que Deus diz para ele não falar para ninguém. Então não adianta dizer que o irmão Branham falou para alguém. Por isso, durante o espaço de 30 anos, 40 anos, nós não tivemos ninguém que andou com o irmão Branham, que comeu com o irmão Branham, que conviveu com o irmão Branham, nem filhos, nem genro, nem pastores, que andaram, que conviveram com o irmão Branham, que caçaram com o irmão Branham, que pescaram com o irmão Branham, mesmo após a revelação dos selos, nós não temos nenhum deles que vieram aqui
ou falar em qualquer nação que o que o irmão Brana disse, aquilo que o irmão Brana não disse era tal coisa. O que o irmão Brana disse todo mundo sabe. O que o irmão Brana não disse é que é difícil para se saber. Mas para tudo tem o seu tempo também. Não era para ser dito naquele tempo. Como no tempo de João, não era para escrever. Irmãos, talvez vocês podem não perceber, mas se João fosse escrever a voz dos 7 trovões, João teria que escrever os 7 selos naquele tempo. Por isso Deus diz para ele, não escreva. Foi tão simples. Mas por que não escreva e daria um volume do tamanho da Bíblia? O que é os 7 selos? É um volume quase do tamanho da Bíblia. Aqueles 7 selos. Através de poucas palavras, não escreva. Isso daria outro livro. Mas não era para escrever naquele dia. Não escreva. Aí veio Deus e disse para o irmão Brana, quando o irmão Brana foi pregar, Deus disse para ele, guarda estas mensagens, porque virá um tempo de fome. Mostrou para ele aqueles barris que estavam sendo cheios de legumes, de alimentação, não de Coca-Cola. Cheio de alimentação, eram legumes naquele tempo. E aquilo eram mensagens que Deus disse para o profeta. Figuradamente, ele estava falando legumes, mas era mensagem. O irmão Brana guardou mensagens. O que elas viraram? Livros. Então você tem elas por escrito. Aquilo que João não podia escrever no seu dia. Então, eu desafio a qualquer um me provar de que os 7 selos pregados por William Branham aumenta a Bíblia. E faz parte de 3 palavras. Não o escreva. 7 selos, 10 volumes. Não aumenta a Bíblia, não diminui a Bíblia, é uma afirmativa da Bíblia, é uma confirmação que se faz a Bíblia, os 7 selos revelados, mas não era para ser conhecido por Paulo. Vocês veem que João foi o último apóstolo que morreu uma morte natural. Porque se puseram ele a cozinhar 24 horas em azeite e ele não cozinhou, só tinha que morrer agora por morte natural. Nada fez com que aquele homem morresse. Mas depois morreu com o tempo de uma morte natural. Esse mesmo homem que Deus diz para ele, não escreva, quando ele ouviu os 7 trovões. Porque a mensagem não era para ele saber durante as eras. Se João tivesse escrito, então todos sabiam. Irmão, se João tivesse escrito, não teria 7º anjo, não precisaria. Aquilo era uma visão que João teve. Mas ao escrever, aquilo sairia um livro, mas não poderia. Deus disse para ele, não faça isso. Não escreva. Guarde bem, porque nós vamos chegar ao nosso tempo. Não há nenhuma proibição no nosso tempo. Mas no tempo de João, houve proibição, desde a visão à escritura. Houve proibição no tempo de William Branham, para não dizer a ninguém, mas no nosso tempo não tem proibição. No nosso tempo, no tempo da noiva, não tem proibição. Na hora próxima ao rapto, talvez eu falo próximo ao rapto, você vai me perguntar, você crê que vai dar o ano que vem?
Não, pode esperar uns 50 anos. Ah, não, mas aí... Então, mas pode vir amanhã. Mas pode vir daqui 10 anos. Eu não sei quando. Uma coisa eu sei. Tudo que tinha que cumprir, está cumprindo. A última mensagem para a noiva é a mensagem de João. A única é um menu, é um programa que estava no menu que ninguém nunca entrou. Por isso nunca souberam o que estava lá dentro. Porque pode ter um menu, João comendo o livrinho, mas se você não clica ali para entrar lá dentro, você não sabe o que acontece para ele poder comer o livrinho. Então, é uma coisa, eu tenho marcado aqui, é uma coisa esquecida. O povo não importou com aquilo, estava ali dentro. Quando você vai no 7º selo, eu digo alguma coisa, você vai ter que se enquadrar com a Bíblia, com a mensagem. Mas quando você clica no 7º selo, aparece o 7º selo e a outra parte que William Branham disse que quando a noiva for raptada, termina o 7º selo. Quando você abre o 7º selo, você conhece o ministério do 7º anjo e tem mais uma partinha embaixo para você clicar para saber a sequência, porque não terminou tudo nos dias da voz do 7º anjo, porque não podia terminar, porque o próprio Deus disse para ele: não diga a ninguém. Se não disse a ninguém, tem que chegar o tempo de sabermos o que aquilo é. Amém? Vocês veem que Deus não esquece. Ele disse 70 semanas sobre Israel. Isto veio cumprindo até Jesus 69 semanas e meia. Falta meia semana, que é 3 anos e meio. Não falta uma semana, falta 3 anos e meio, a metade da semana é o que está faltando. E Deus tem passado por todo esse tempo, desde Daniel até agora. Esse pedacinho ainda não cumpriu, a metade da semana não cumpriu. Certo? As primeiras 7 semanas restaurando as ruas de Jerusalém, 62 semanas até o Messias, e aí tem 3 anos e meio de ministério do Messias. Isto é o que o irmão Branham deixou claro para nós quando pregou os selos. Se você for nas 70 semanas, você forma uma doutrina de 7 anos, como formou o pregador da Alemanha e assim por diante. Eles formam 7 anos, porque com a revelação dos selos, então o irmão Branham teve a coisa clara e que Jesus cumpriu a metade da última semana que falta para os judeus, porque as 70 semanas para o povo de Daniel. Daniel era judeu. As 70 semanas não tem que cumprir nenhuma semana conosco. 70 semanas cumpre com os judeus. Então já cumpriu 69 semanas e meia. Falta a metade da semana que vai cumprir com Moisés e Elias, para completar as 70 semanas. Então Deus cuida da sua palavra. Ele diz 70, é 70. Não cumpriu, é 69,5, falta 3 anos e meio, vai cumprir. Isso vai cumprir, não é com os gentios. Então, quando ele fez esse trabalho, com 62 semanas, 69 semanas e meia, até Cristo, o seu sacrifício, aí foi tirado. Agora,
ele abriu um parênteses e trata com os gentios 2000 anos primeiro. Porque os judeus rejeitaram quando ele veio. Naqueles 3 anos e meio, os judeus rejeitaram. Ele ainda deixou 3 anos e meio de misericórdia para os judeus, depois que ele termina de tratar com a noiva gentia. E a noiva, então, ele está tratando já com 2 milênios, e já está na hora dele passar para os judeus, para Moisés e Elias, para cumprir Apocalipse 11, mas antes dele cumprir Apocalipse 11, ele pegou o seu profeta, levou embora, disse para ele, não diga a ninguém, e depois ele deixa a Escritura falando para nós. João, vá ao anjo que tem o pé direito no mar e o esquerdo na terra, e toma dele o livrinho e coma, e profetize a povos, reis, nações e línguas. Então, dentro desse espaço de tempo, tem um ministério, que é conhecido o ministério da noiva, o ministério de João, que representa a noiva, certo? Uma mulher não prega. Falando em ministério da noiva, alguém pensa que é a mulher que vai fazer um grande trabalho. Não. Deus trata desta forma, até seu profeta Brana tratou desta forma, dizendo o ministério da noiva, e logo o irmão Brana de João representa a noiva. Então não tem uma mulher pregando, uma mulher não pode ser uma ministra da palavra, tem que ser João que representa esta noiva. Então ficou para ele. Agora, o que ficou também para João, se ele não tivesse escutado a voz, vou repetir, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, João, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, guarda bem a palavra, sela, fecha, não diga, não escreva, sela, o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Isso é 10:4 de Apocalipse. 10:8 de Apocalipse. João, depois que o 7º anjo pregou, revelou os mistérios, e a voz que eu do céu tinha ouvido, que era aquela que ele tinha ouvido no capítulo 10, verso 4 de Apocalipse, tornou a falar comigo, e disse, se esta voz não tornar a falar, você não sabe o que fazer. Tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto, agora o livrinho já está aberto, da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, são coisas que tem que se guardar. É um ministério depois do 7º anjo. Nós não sabíamos disso. Mesmo lendo a mensagem, mesmo pregando desde antes, eu tenho mensagens aí que rodam para o povo desde o ano 2000. E nenhuma entra em choque. Mas todas as mensagens nós estamos pregando. O último ministério é do 7º anjo. A questão é que o ministério da noiva está dentro do menu do 7º anjo. Entende? Está ali dentro, porque está dentro do capítulo pertencente ao 7º anjo. E só clica em Apocalipse 10, de 1 a 7. Essa outra parte, nós não clicávamos, por isso não sabíamos o que estava lá dentro, até que venceu os 40 anos para formar o tipo, assim como Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, levou 40 anos para chegar em Canaã. A noiva saiu do Egito das denominações no ano 63, levou 40 anos para chegar nos selos. A nossa terra prometida são os selos revelados. Essa é a nossa terra prometida. Você chega ali, você tem tudo. A terra é farta, ela produz. O que você quer, ela produz. É só você ter apetite, ela produz. A mensagem está aí, dos 7 selos, mas nós não sabíamos disso. Precisou vencer o tempo. Aí clicamos em Apocalipse 10, de 1 a 7.
Foi o que saiu para nós daquele tempo. Até que no ano 2000, vimos que dentro desse menu tinha uma parte esquecida. Tinha outra coisa a se cumprir. Tinha um ministério esquecido, que é Apocalipse 10, 8 a 11, que faz referência à noiva do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, esse é o tempo que nós vivemos, para poder clicar ali. Quando você clica, o menu expõe tudo, 7 selos. Bom, eu não estou muito preocupado, mas posso clicar no quarto selo para saber dos acontecimentos. Então eu fico sabendo, superficial, eu fico sabendo dos acontecimentos quando eu clico no quarto selo, de que a águia veio para revelar. O quarto selo é uma águia, porque é os 4 rostos que nós temos dos 4 animais de Apocalipse capítulo 4, verso 7. O leão, o homem, o boi, me perdoe, é o leão, o boi, o homem e a águia. Agora, nesse quarto selo, você encontra também o parágrafo 120, 121, onde o irmão Brana vai mostrar para nós que o quarto selo vai acontecer quando a noiva for raptada. Ele diz, o quarto selo é um selo predito. Ele vai acontecer quando a noiva for arrebatada. Então nós ficamos sabendo da águia, que é um profeta, que é o 7º anjo. E ficamos sabendo que os seus acontecimentos, que é aquele homem por nome morte, que ele vai estar na grande tribulação. Então, já sabemos quem é. Entende? Já sabemos, já entramos no quarto selo, clicamos ali, ficamos sabendo da águia e ficamos sabendo que tem uma parte que não cumpre no nosso espaço de tempo, que cumpre quando nós saímos daqui, porque o quarto selo é um selo predito. Amém. Vamos clicar um pouquinho no 6º selo e vamos ver acontecimentos que estão sobrenaturais acontecendo no espaço de tempo que a noiva ainda está na terra. E nós conhecemos estrelas caindo do céu. E aí a gente fica preocupado de que a estrela, astro, caindo do céu. E Deus sempre fala em parábolas. E aí são pregadores, são grandes homens, estrelas caindo do céu. E acontecimentos que são sobrenaturais, que acontecem na terra. Porque tem coisa que você vê que não pode ser natural. Essas pessoas, elas estão sendo enganadas por Satanás. Então são acontecimentos sobrenaturais. Pessoas que sabem o que é a verdade e depois pisa nela. Pessoas que esteve conosco e elogiou, falou bem da mensagem e hoje nem crê mais naquilo que falavam antes. São coisas sobrenaturais que têm acontecido, mas vai acontecer ainda outra parte do 6º selo, que é o natural, que são as pragas que cairão sobre todo mundo. Acontecerá na grande tribulação. Então você é só clicando assim que você vai vendo o menu. Você vai vendo os acontecimentos dentro da mensagem do profeta, o que ele já revelou para nós. Estamos chegando no nosso tempo. É interessante que eu peguei aqui o parágrafo e nem li, mas tem um parágrafo para ler para vocês que eu creio que vai nos ajudar também. 128 desta mensagem. A semente não herda com a palha. Deus prometeu coelhos nos dias de Lutero. Isto é, o tipo de mensagem que Lutero teve, o justo viverá pela fé, irmão Brana tipifica isso, aponta isso como coelho. Deus prometeu coelhos no tempo de Lutero. Ele prometeu outras coisas nos dias dos outros, porém agora, nos dias da voz do 7º anjo, ele nos tem prometido uma comida abundantemente completa. Irmãos, quando você tem um menu num aparelho, e você quer saber de uma coisa
que não existe no menu, você nunca vai saber. Porque aquele televisor ou aquele aparelho já tem um menu que ele vai te mostrar o que tem, o que você precisa, tem ali. Mas o que você quer, que não tem ali, não adianta você querer, porque não tem no menu. Agora, esse menu que o Mombrana está dizendo, ele diz menu completo. Completo. Então, o que eu quiser e o que eu nem sei, é clicar e ficar sabendo. É clicar ali e eu vou ficar sabendo daquilo que eu não sei. Por quê? Porque é um menu completo. Aí o irmão Brando diz assim, o menu completo de 7 pratos. Então eu passei isso para alimento espiritual. O irmão Brando falou assim também, 7 pratos, mas apontando para os 7 selos. 7 pratos, escuta, porque todos os 7 selos estão abertos. É o irmão Branco que está dizendo, todos os 7 selos estão abertos. Aí vem alguém e diz, foi aberto, mas não foi revelado. Foi revelado até onde podia ser revelado. O demais não podia ser dado nos dias da voz do 7º anjo. Não diga a ninguém. Então deixe chegar o próximo ministério. Aí você clicará ali e você verá que tem um ministério para esse dia, o ministério de João, Apocalipse 21, 10. São coisas conhecidas, mas esse aqui é o ministério de João. E disse-me, antes eu estava dando uma vasculhada aqui, para poder mostrar, João viu e ouviu todas as coisas. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 9, Deus diz para ele, ou o anjo diz para ele, o anjo é Brana, disse para João, adore a Deus. João queria adorar o anjo, que não é o João do Brasil, deve ser o João da Índia, de outra parte do mundo, que desde o tempo do irmão Brana, o João da América, que queria adorar o irmão Brana. Então não é o João do Brasil, certo? É bom entender estas coisas e ver esses acontecimentos. Aí vem o versículo 10 do capítulo 21. Estamos terminando aqui, irmãos, ó. Capítulo 22, me perdoe. É 22, 8 e 22, 10. Eu falei 21. Eu escrevi errado aqui. 22, 8 e 22, 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro. Olha, você vai encontrar sempre dizendo, cele as palavras da profecia desse livro. Você vai lá em Daniel, no final de Daniel 12, ele vai dizer assim, cele as palavras desse livro. Agora, chega aqui em Apocalipse 22, 10, o ministério de João está aqui. Não seles as palavras da profecia deste livro. Não seles. Há diferença, gente, seles e não seles. Nos dias de João, não escreva. Nos dias de Brana, não diga. Nos dias de João, não seles as palavras da profecia desse livro. Isso quer dizer, tudo que você ouvir, tudo que você ler das profecias do Apocalipse revelado pelo 7º anjo, não cele, pregue. Isto concorda com o ministério de João em Apocalipse 10. Certo? Apocalipse 10. Vamos aqui, onde vocês conhecem, é bom. Vou ler tudo porque fica mais fácil. Ministério. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, 10, 8 de Apocalipse. Falando com João, que é o ministério de Apocalipse 22, 10. Que não pode selar.
E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Se você notar, no capítulo 10, verso 4, João não podia escrever, porque o livrinho não tinha sido revelado ainda. Mas quando o livrinho foi revelado, nos dias da voz do sétimo anjo, aí João diz que a voz falou para ele outra vez: e vai lá e toma o livrinho aberto da mão daquele anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí diz João: e eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo. Era a mesma coisa de dizer: João tomou o livrinho da mão de Brana e comeu. E ele diz assim: e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. É hora que você vai viver o que você come. É hora que você vê as pessoas saindo fora da fila. É hora que você vê que pessoas que diz que cria que isto era verdade, depois elas vão embora. Pessoas amáveis, pessoas amigas, pessoas irmãs. Aí o livrinho fica amargo. Na boca é doce, a hora que você recebe o livro, mas a hora que aquilo entra em ação, que começa a separar o grupo, que começa a tirar o descrente, que começa a tirar o hipócrita, então aquilo começa a amargar dentro de João. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Irmãos, é só para vocês verem que Apocalipse 22, 10 já está dizendo: João, não celes as profecias desse livro. João, não celes. Apocalipse 10, 8 a 11 está dizendo para tomar aquele livro, comer e profetizar outra vez. Não celes. Não guarde. Esta profecia não pode ficar parada, ela tem que ser repetida, tem que pregar. Se pregou o batismo em nome de Jesus Cristo, que eu saiba aqui no Brasil, por 30 anos eu preguei. Mas faz 17 anos que eu estou pregando essa mensagem para a noiva. 17 anos, e agora não vamos pregar só batismo em nome de Jesus Cristo, não vamos falar só que Deus mandou Brana como profeta, porque agora é a sequência de Apocalipse 10, 1 a 7, é a sequência, é 10, 8 a 11, é cumprir o restante da Bíblia. Não era para os dias do irmão Brana, Apocalipse 22, 8, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi todas estas coisas. Não foi para os dias do irmão Brana. Quem viu nos dias do irmão Brana foi o sétimo anjo. Mas agora o ministério de João, ele diz: eu, João, sou aquele que vi e ouvi todas essas coisas. Ouvi o quê? O que que nós ouvimos? O que que nós vimos? Todas as coisas reveladas pelo sétimo anjo. Amém? Amém. Estou encerrando, porque nós temos clicado no item da última programação. Eu já quis saber de tudo, o primeiro selo já li. Do segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas do sétimo selo, quando você clica nele para saber os acontecimentos, a coisa que dá é primeiro selo 68. De que o sétimo anjo não tem nenhum mistério à parte. Ele traz o mistério de todos os selos. Ele traz o mistério de todos os anjos. E aí, 68 desta última tradução do primeiro selo. O segredo, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Quando você clica no sétimo selo, aí você sabe por que as pessoas não souberam o que é o sétimo selo.
Porque o sétimo selo é um ministério de quem? Do sétimo anjo. E é o mistério de toda a Bíblia. Por isso, não souberam na América do Norte. Eles não podiam saber no seu dia esse mistério. Esse mistério tinha que ser revelado no nosso tempo. Porque se eles soubessem, eles saberiam que Brana era o sétimo selo. Me diga, qual da América do Norte, no tempo de William Brana, soube? Eles não souberam. Isso ficou escondido deles, dos americanos. Eles não puderam ver que o irmão Brana era o sétimo selo, sétimo trovão. Não puderam ver que o nome do irmão Brana tinha 7 letras. E estava mostrando o novo nome, que não é mais com 5, Jesus, mas é com 7, Brana. B-R-A-M-H-A-M. Não era para os Estados Unidos da América do Norte, era para a América do Sul. É a maneira de Deus trabalhar. Quando eu vejo isso, deixa eu repetir para mim encerrar, eu fico satisfeito. João, não seles as palavras do livro desta profecia. Isto é, depois que você ouviu tudo isso, depois que o sétimo anjo veio, depois que ele revelou toda a palavra, que o Cordeiro abriu 7 selos para ele, e que vocês têm um menu de 7 selos, você não tem um menu faltando um selo. Você toma o povo da mensagem da ressurreição isolada, lá no 7º selo não tem entrada. O menu não funciona, o 7º selo. Não foi aberto. Mas William Brana está dizendo aqui que foi. William Brana está dizendo claro aqui, ó, porque todos os 7 selos estão abertos e tudo está preparado para a palavra de Deus, para aqueles que possam receber. Isso é para quem pode receber. Repetindo, João, não escrevas, Apocalipse 10:4. Brana, 7º anjo, na revelação, Deus diz para ele, não diga a ninguém. João, não seles as palavras dessa profecia. Não seles. Eles querem que calemos a boca. Não vamos selar. Não vamos esconder, para que os outros não vejam. Como ficou selado 7 selos, escondido para o povo não ver, durante 7 eras da igreja, 2 milênios. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o Cordeiro abriu o livro e revelou para o 7º anjo, e diz William Brana, e somente para ele, parágrafo 68 do 1º selo, diz, revelou para o 7º anjo e somente para ele. Agora, se você quiser, vai ao 7º anjo e coma aquilo que foi revelado. Mas o problema está, o livrinho que estava nas mãos do anjo forte veio para as mãos do 7º anjo. Das mãos do 7º anjo, a Bíblia diz para João ir e tomar o livrinho. Então João foi, tomou o livrinho da mão do 7º anjo. Ele não tem mais. Se você quiser comer o livrinho, você tem que comer aquilo que João comeu. Ninguém sabia. Você volta a 2002, 2004, você tem uma turma de pregadores da mensagem no Brasil, no Centro-Oeste, no Sul, por toda parte, pregando contra o Cordeiro seu trono. Aí depois eles caem em si, porque o livro já tinha sido comido, caem em si e começam a pregar aquilo. Eles só não conseguiram até hoje pregar um novo nome. Porque o novo nome, do jeito que eles pregam, é do jeito que está na Bíblia. Então, se o seu nome é o Verbo de Deus, não precisa de revelação. O Verbo de Deus era Jesus, mas o nome é Jesus. Por isso, o Verbo de Deus tem um nome. Na sua coxa está escrito o Verbo de Deus, mas tem um nome, é Bran. Quando ele vem, é Apocalipse 19. Ele não vem com o nome. Ele vem com um novo nome, certo? Apocalipse 19, ele está descendo com um novo nome escrito na sua coxa.
Não é com o nome. Ele está com um novo nome escrito na sua coxa. E cadê os eleitos? O eleito está aceitando. Mas os demais que falam contra, eles nunca foram eleitos. Eles tropeçam na própria revelação. O próprio William Branham, que eles dizem ser profeta, ele chega a te dizer: olha, novo nome Branham é do diabo. É como os pentecostais, que diz: sai Satanás, em nome de Jesus. O doente é curado, em nome de Jesus. Diz para eles que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Ele diz: não, isso é do diabo. Os pentecostais também já foram assim. Agora quem está sendo é o povo da mensagem, porque eles não podem ter revelação do que estava no sétimo selo. Eles não têm revelação. E Deus já revelou tudo isso, e pela graça de Deus, todos nós já comemos esse livro. Pai Celeste, agradecemos, Senhor, por esse momento de nos alimentarmos com a Sua palavra, de reconhecer que nós já fomos casados. Isto já aconteceu. Casamos com o Senhor, com a Sua palavra. Tudo está feito. Muito obrigado pelas vitórias, pelas revelações que o Senhor tem dado, pelo profeta que o Senhor mandou para nós, o sétimo anjo, e pelo livrinho que o Senhor deu a oportunidade de nos nossos dias poder comer, porque agora ele está revelado. Muito obrigado, Senhor, que este livrinho já desapareceu da vista do povo, porque já está dentro de João. Obrigado. Dá-nos graça para todos nós chegarmos ali e comermos esta mensagem que o Senhor deu através do sétimo anjo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro,
vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. Que hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.